Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma Anti-Diet Talk. Hoje o tema, ouvi dizer que era ali para os lados da balança. É verdade, hoje vamos falar sobre a relação com a balança, mas antes... Docinho da semana! Tum, 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 pum, tss. Fiz bem esta... Fizeste? Fiz. Sim. Boa. E hoje o Tiago está felicíssimo. Docinho de ovos. Isto é para verem quem é que é o macho alfa aqui do podcast. Hoje temos tortas de azeitão. E por acaso, vai, eu também estou um bocadinho feliz. Porque eu Também gosto. estás feliz, dizes que não gostas muito de doce de ovos, mas depois... Isto porque o nosso estúdio é aqui ao lado das tortas de azeitão. Pois é, exatamente. Fica aqui muito perto. E Azeitão é perto da zona onde eu nasci, eu sou da Margem Sul, então é fixe. É um doce da zona. Sabes que a primeira vez, falta o tchin-tchin, não vai já... Tchin-tchin. Já ia feito goloso. Pois, a primeira vez que eu acho que comecei a comer isto foi contigo. Foi. Torta de azeitão está entre os meus doces favoritos. É que saber. A sério, tudo que leva ovos, pá, não gosto de todos os doces que tenham ovos, mas se tiver ovos, já está, em princípio já está entre os meus doces favoritos. O Tiago come os ovos crus. Adoro gemadas. Vocês não gostam de gemadas? Agora de repente como se me pudessem responder, não é? Mas é, sim, eu gosto muito de gemadas e eu até fico impressionado com o facto de não haver muita gente que gosta. Olá. Eu acho que há muita gente que gosta, mas imaginem, o que vocês estão a imaginar de gemada é uma gema, ou não sei quantas gemas, a gemada leva imenso açúcar e as pessoas metem e aquilo fica grosso. A maneira como o Tiago come a gemada é uma gema crua e um bocadinho de açúcar, parece que está tipo a meter uma pitada de sal. Só uma pitadinha de açúcar. Mas é suposto o quê? Meter uma colher cheia ou assim? Sim, fica grosso, é suposto ser Mas não, sabes porquê que eu não meto? Sinto muitos grãos. Então eu quero uma pitada de doce, mas eu não quero sentir aqueles grãos como se estivesse a comer sal grosso, sabes? Não quero sentir isso. Então faço isso. E não sei porque é que de repente estamos a falar de gemada. Quando apanhas salmonela. Pois, aí já mudo de ideia. Ia perguntar se estava bom, mas uma vez que raspaste o prato todo, se calhar salta esta pergunta, não é? O que é que achas? Acho que tens a tua resposta. Bem, Por acaso estava a pensar qual é que foi até agora o nosso docinho preferido. Ai, não tenho megabytes de memória para isso. Para isso precisava-me de lembrar de todos os doces que comemos. Para mim, sabes qual é que foi? É que eu acho que nem ficou gravado, que foi aquele episódio que nós perdemos, mas foi o disco de ovo. Ou nós conseguimos trazer novamente? Eu acho que nós não conseguimos trazer. Nós não chegamos a trazer. Ou trouxemos? E agora vais-me fazer ir ver Não, os não, vídeos. não, É não. que agora fiquei curioso. Não, eu acho que nós trouxemos. Não, nós trouxemos. As pessoas conhecem o disco de ovo ou não? Nós trouxemos, sim. Ou gravámos e Não, foi não, para não. lá? O que nós perdemos foi o do Mondego. Depois voltámos a trazer. O disco de ovo está... O disco de ovo Está entregue. foi o meu preferido, sério. E eu adorei o Mesmo, disco de mesmo ovo. bom. Nunca mais encontramos. Quando vamos à pastelaria nunca tem. Nunca mais fomos à pastelaria, Tiago. Então não fomos. Fomos para aí 2 vezes depois. Fomos a semana passada. Não fomos. Não. Não. Enfim. Adiante. Então, e qual é a nota que tu dás? Olha, eu dou uma nota alta. Pá, eu adoro tortas de azeitão desde sempre. 4.7, 4.8. É um dos meus doces favoritos. Eu adoro ovo. Ainda por cima canela. Tu sabes que eu meto canela em um monte de coisas. Até nos ovos eu muitas vezes meto canela. Só não meto quando a Clara vai comer porque ela é esquisita e diz que não faz sentido. Ovos de canela, claro que faz. Eu acho que podemos concordar que canela nos ovos devia ser critério diagnóstico. Sim, com farinheira. É pouco bom, é ali o contraste. Eu dou um 4. 4 só. Sabes o que é que sou eu que edito o podcast? Então há coisas que... Pronto, eu sou obrigada a ouvir o podcast novamente e sabes que normalmente nós somos muito atentos às coisas que nós próprios fazemos, sabes? Imagina, há coisas que tu fazes que se calhar vês e ficas tipo, não devia ter dito aquilo. Só que os outros não têm essa percepção e eu, como tenho que editar o podcast, tenho consecutivamente essa percepção sobre mim. E eu comecei-me a sentir... Sabes o The Voice, aquele programa dos miúdos a cantar? Sim. Havia... Miúdos ou adultos, há duas versões. Havia um júri, que eu não me lembro como é que ele se chamava, mas que ele nunca dava
nunca dava... Estás a confundir. Não. É os ídolos e é o Manel Moura dos Santos. Não. É o The Voice e havia um júri que demorava sempre a virar a cadeira. Imagina-te, podia ser tipo... Até quando foi o Fernando Daniel, ou o que é que foi que ele cantava mesmo bem, ele demorou bué de tempo a virar a cadeira. Imagina, deixou quase a música chegar até ao fim. Mas não era resingar depois dos comentários. Não, mas fazia-se Sabes qual é que eu difícil. estou a falar? Sei, Não, mas era esse não é já- ele. Agora vou ter que ir ver quem é, pera. Fernando Daniel The Voice. Desculpem lá, eu sei que temos um podcast para entregar conteúdo, mas prioridades, não é? É o Anselmo. É o Anselmo. Marcelo! Mas a pessoa podia cantar bem bem, que ele demorava sempre imenso tempo a virar a cadeira. Mas depois ele acabava meio por a explicar, fazer, não é? mas meio a fazer-se difícil. E eu comecei, quando estava a editar o podcast, a sentir Estavas que, a ser o Anselmo. que estava a ser o Anselmo com os doces. Então, de repente, foi o Anselmo que votou agora 4 nas tortas de azeitão. Não, mas o que eu sinto é que tu davas sempre uma nota alta e eu parecia que estava sempre a fazer-me difícil com os doces. Então, nos últimos dois, eu reparei que já tenho tentado dar uma nota mais próxima da tua para não ser o Anselmo. Sério? Sai desse corpo, Anselmo. E pronto, a partir de agora, do momento em que eu disse isto, a gente vai reparar que na nossa distância de notas. Mas olha, eu adoro tortas de azeitão, venham mais e ovo all the way. E com canela, melhor ainda. Então, hoje vamos falar sobre balança, que é sempre aquele tema, mas eu acho que o objetivo deste episódio é mais estimular, do outro lado, um pensamento mais crítico em relação ao porquê de nos estarmos a pesar. Porque, honestamente, não é assim tão preciso pesar-nos com grande frequência, é isso que nós vamos discutir ao longo deste episódio, e também debater, se calhar, aqui um bocadinho os pontos negativos que o pesar tem, porque, na verdade, a balança é só um objeto, mas existe muita gente que tem uma relação quase tóxica com a balança. Não que a balança em si tenha algum mal, mas talvez com a importância ou com a relevância que fomos dando àquele número ao longo do tempo. Repara, a balança, apesar de ser um objeto inanimado, não é? Acaba por ter aqui um efeito, muitas das vezes, negativo nas pessoas, porque é um indicador de insucesso na mente das pessoas. Muitas das vezes projetam um número na sua cabeça e depois, quando vão à balança, esse número, por alguma razão, que muitas vezes nada tem a ver com ganho de gordura, mas sim com outras questões, menstruação, por exemplo, o sal que foi ingerido nas últimas refeições, a própria temperatura, a questão do exercício físico nos dias seguintes, nos dias anteriores. Então, tudo isso tem impacto. E muitas das vezes as pessoas, como projetam o sucesso ou o insucesso da abordagem que estão a fazer, projetando um número, acabam por se sentir frustradas e isso muitas das vezes acaba ou num episódio de exagero alimentar ou acaba muitas das vezes com este desfecho, tudo devido a um número. Para não falar na capacidade que a balança por si só tem de estragar o dia a determinadas pessoas. A pessoa pode, de tal forma, entrar ali em sentimentos de tristeza, de incapacidade, de insuficiência e pode ter muita dificuldade até em fazer as tarefas do seu dia-a-dia, trabalho, etc. A predisposição dessa pessoa para o dia pode mudar completamente só por ter visto um número na balança que ela não idealizava como um preditor que está a fazer bem as coisas. E muitas das vezes a verdade é que estão a fazer bem as coisas. A balança simplesmente não deve ser um medidor de sucesso. Eu acho que este episódio também responde um bocadinho à questão de porque é que nós não trabalhamos com foco no peso. Nós já fizemos um episódio anterior que eu até acho que se calhar este episódio até faz mais sentido para quem já assistiu a esse, que é o episódio, não sei o número, mas é o episódio que se chama porque é que... Como é que é? Porque é que o peso... porque é que preciso de perder peso pela minha saúde. Exatamente. E nós falamos também, pronto, abordamos muito a fundo a questão do peso ser um medidor da saúde ou não. E neste caso... No fundo, a balança acaba por ser a forma como nós vamos avaliar o peso, não é? Obviamente. E então, isto para dizer que, eu por acaso acho que não falámos disso nesse episódio, mas o subir à balança, porque o que estás a dizer, agora, o que estavas a dizer na última parte, é muito importante, que é as pessoas, quando se pesam,
muitas vezes aquele número dita quase o mood que elas vão levar para o dia. Ou ficam felizes ou ficam tristes. Nunca é... não é nunca é, para algumas pessoas pode ser, mas para a maior parte das pessoas existe sempre um sentimento associado ou de felicidade ou de tristeza. Eu não quero usar a palavra... Raramente é neutro. Eu não quero usar a palavra nunca porque eu sei que isso não vai ser a verdade. Há de certeza que há pessoas no mundo que, para quem é completamente indiferente. Olha, no caso. Mas o que eu quero dizer é que tu, muitas vezes, olhas para outros números, por exemplo, a tua altura. Tu nasces, cresces, ia dizer nasces com a tua altura, meu Deus. O que seria, né? Minha mãe ter parido aqui um homem de 1,82 m. Não nasces com a tua altura, felizmente, mas pronto, cresces e ficas com uma determinada altura a partir de certa idade e mantens essa altura. E há muitas pessoas que não gostam dessa altura, mas é uma coisa que tu acabas por aceitar, que é o número do sapato. Que eu calço 41, eu tenho 1,74 m, e o número do sapato eu sempre quis calçar menos, porque quando eu era miúda, agora tu já vês sapatos de mulheres Sim. até ao 43 ou o que seja. Mas antes não existia, era tipo até ao 39, então não havia sapatos que eu gostava no meu número, nunca. E eu odiava isso. Mas nunca foi uma coisa que me ocupasse espaço mental, porque de certa forma eu sabia que não era algo que eu podia alterar. E a comparação que eu queria fazer é... Eu olho para o meu número do sapato e, apesar de, por exemplo, quando eu era mais nova, não era uma coisa que eu gostava, isso não me ocupava espaço mental e quando eu me lembrava disso, acabava por, de certa forma, até ser algo neutro. Mas o número da balança, eu sinto que raramente consegue ser neutro, ou seja, ou a pessoa ou fica feliz ou fica triste, nunca estás perfeita, nunca estás mesmo como querias estar, percebes? Parece que podes sempre ficar um bocado mais magra. É isso que eu sinto um bocado em relação à balança. Sim, e repara, é interessante, porque repara, isso dá a entender que o que nós consideramos como inalterável na nossa vida só nos resta o caminho da aceitação. Ou seja, de alguma forma, facilita-nos o caminho da aceitação coisas que nós sabemos que são inalteráveis. Quando nos vendem, e é aqui que entra o marketing, né, da cultura da dieta, quando nos vendem que realmente tu podes transformar o teu corpo da maneira que tu bem entenderes, e nós sabemos que é verdade que é possível emagrecer de forma sustentável, mas transformar o teu corpo da forma que bem entenderes são dois caminhos totalmente diferentes. Né? Se o primeiro é possível, o segundo já desconfio mais. O que é que eu queria dizer com isto também? Queria dizer que, como nos vendem esta narrativa que tu podes fazer o que tu quiseres com o teu corpo, o caminho da aceitação torna-se mais difícil. Porque espera aí, como é que eu me vou aceitar se eu tenho hipótese de mudar? Sabes? Fica mais... Há mais artrito na autoaceitação. Não sei se concordas com este pensamento. Sim, eu acho que o problema é que não é que isso não possa ser verdade, que tu podes mudar, mas é exatamente o que estás a dizer. É que te vendem que tu podes mudar de uma forma quase... Tu nasceste de uma forma e podes quase... Podes escolher um corpo por catálogo. Exato, Ou seja, exatamente. transformar por completo. A questão das cirurgias torna isso um bocadinho mais real, percebes? Quase que podes estar a escolher exatamente quais são as feições, as características de corpo que tu queres ter. Eu acho que quando nós falamos em relação com a balança, uma das primeiras questões que nos devemos fazer é porque é que nós nos pesamos, o que é que nós estamos a ir buscar àquele número. Porque para muitas pessoas, e vou ser sincera, nós não dissemos aqui, mas este episódio está a ser gravado pela segunda vez, porque o primeiro não correu bem, tivemos problemas técnicos. Já foi há umas semanas, mas eu lembro-me que tu, naquele episódio que já tínhamos gravado, tu falaste um bocado da tua relação com a balança e estavas a explicar, que já disseste agora aqui, que é neutro, ou seja, tu pesas-te e não tens nenhum sentimento associado a isso. E contaste no último episódio que há uns meses, não sei se foi há uns meses, te pesaste. Sim, para quem lida comigo em termos de consultas, assim, sabe que eu costumo dar alguns exemplos pessoais, sabe que eu não me peso normalmente, mas eu pesei-me no ginásio para aí há, se calhar, 3 ou 4 meses, só por curiosidade. E a verdade é que, independente do número que aparecesse lá, o meu estado anímico não ia ser alterado. Era mesmo aquele gatilho da curiosidade, sabes? De género, ei, já não me pesa há tanto tempo, deixa-me só ver. E eu senti isso. Senti que se tivesse mais 5, 6, 7, 8 quilos, isso não me afetaria. Onde é que eu sinto que me poderia afetar? Se na prática olhasse e não gostasse nada daquilo que visse. Imagina, estou a tentar fazer este exercício.
se olhasse e não gostasse nada daquilo que visse, eu sinto que me afetaria, até que eu conseguisse desconstruir, afetaria-me muito mais do que a balança. A balança eu olho literalmente como um número. Repara, se eu me sinto bem no meu próprio corpo, se eu me observo e estou bem com isso, porque é que aquele número vai influenciar esta questão que eu estou a dizer? Para as pessoas a quem o número da balança as afeta, muito provavelmente é porque se olham ao espelho e também não estão felizes com aquilo que veem. A questão aqui é que eu acredito que muitas dessas pessoas que não estão felizes com aquilo que veem também é porque têm um padrão na sua cabeça de um objetivo que queriam chegar que muitas vezes não é realista. E é o que estavas a dizer, quando te metem na cabeça que tu podes escolher o teu corpo por catálogo e que podes mudar, é muito difícil eu aceitar uma coisa se eu acho que posso atingir o meu corpo de sonho, que não existe, mas que é o que as pessoas acham. Então eu acho que o problema aqui de raiz é tu achares que podes mudar o teu corpo e teres na tua cabeça um corpo de sonho que querias atingir, que muitas vezes é praticamente inatingível. E depois isso cria a insatisfação corporal, percebes? E a balança é só uma forma de reforçar se estão aí no caminho certo ou não. Então é uma forma, no fundo, de quase controlar se estás a ir rumo ao teu objetivo. Pequena validação, né? A balança é o júri, é quem atribui a validação. Olha, estás no caminho certo, continua. E assim que vemos um resultado leia-se o número que aparece na balança, diferente daquele que nós desejaríamos, então aí começa o ciclo da frustração, né? Sim. Que muitas das vezes, como eu expliquei, leva ao ciclo da restrição-compulsão. Eu sinto que um padrão que acontece muito, que eu vejo em consulta e já eu própria fiz isso, é quando as pessoas sentem que estão a fazer algo rumo a esse objetivo, pesam-se constantemente e acabam por exagerar. Ou seja, de repente estão-se a pesar mais do que uma vez por dia, esperam para ir à casa de banho, por exemplo, imagina, acordam, não tomam um pequeno almoço, esperam para ir à casa de banho para se pesarem nas condições mais perfeitas possíveis. E quando estão, lá está, muitas vezes isto envolve alimentação e treino, é o que as pessoas associam que vai mudar o seu corpo, portanto, quando estão a fazer algo nesse sentido, pesam-se com uma frequência que se torna, muitas vezes acaba por se tornar exagerada. E por outro lado, acaba por ser um bocado 8 ou 80, quando estão nesta fase, pesam-se todos os dias e depois quando estão na fase de não conseguir levar a cabo aquela dieta ou aquele plano de treino, porque muitas vezes não era realista, acabam por deixar a balança completamente de lado porque sabem que de alguma forma não se estão a portar bem naquele sentido. Então sinto que acaba por ser a relação com a balança acaba por ser muito de 8 ou 80. Ou as pessoas estão constantemente a procurar uma validação do seu esforço, do género, estás aí no caminho certo, ou então é do género, nem quero ver, que é para nem ter que pensar sobre isso e longe da vista, longe do coração. Sim, quando sentem que não estão a ter comportamentos que podem levar à perda de peso, ativam o modo de fuga, né? Eu nem me vou pesar, não porque não estou preocupada ou preocupado, mas sim porque não me quero frustrar. E como eu desconfio que o que eu estou a fazer não é o mais propício a levar-me a esse objetivo da perda de peso, então é melhor coração que não vê, coração que não sente, não é assim? Olhos que não veem, coração que não Aí é sente. coração que não vê, coração. Tinha acabado de dizer, Tiago, era o mínimo, era repetir. Tinhas acabado de dizer. Tinha, era o mínimo, era repetir. Não havia essa parte. Mas sim, em relação a isso, eu acho que dos dois lados, mesmo que tu estejas, porque podemos pensar que talvez a relação com a balança só seja negativa e eu acho que talvez, isto é um pensamento que eu estou a tirar para o ar e estou agora a mastigá-lo. Sim, esse podcast é isso. Não foi um pensamento muito pensado, mas estava a pensar que talvez a maior parte das pessoas associe o pesar-se todos os dias a uma coisa negativa, porque é exagero, demonstra demasiado controlo e acho que a maior parte das pessoas, à distância pelo menos, consegue ver que isso não é uma relação saudável com a balança. Mas por outro lado, estava eu a pensar que talvez as pessoas achem que o cortar completamente a balança, quando estão nessas fases de, muitas vezes, de 80, de exagero alimentar, seja, de alguma forma, até pode ser uma relação saudável, porque lá está, não te estás a pesar e é uma coisa que supostamente é negativa para ti, porque traz pensamentos negativos. Mas estava eu a pensar que, dos dois lados, consigo ver pontos negativos, ou seja, nem acho que seja saudável o pesar-te todos os dias, obviamente, nem acho que o não te pesares no sentido de não ver a desgraça, que é isto que as pessoas pensam, seja positivo, porque de repente estás, de um lado, estás à procura de validação do teu esforço, de que estás num bom caminho,
e do outro estás a querer de alguma forma Evitar o desconforto. e se calhar Evitar que doa. evitar. Enquanto o caminho devia ser desconstruir as razões, as crenças que te fazem sentir dor. Exatamente. Aquilo dói porque tens algo internamente que está codificado dessa forma. Ou seja, tu atribuíste significados à balança que não eram, ou ao peso neste caso, não é à balança necessariamente, Sim. atribuíste significados ao peso que não deveriam ter sido atribuídos. E aqui entramos na parte do que é ter uma boa relação com a balança Deixa-me financeira. só acrescentar que dos dois lados, depois isto pode se traduzir em comportamentos que não são saudáveis. De um lado, por exemplo, quando estás a pesar frequentemente, muitas vezes existem oscilações de peso, que é super normal, toda a gente tem oscilações de peso, mas de repente tu pesaste e tens mais 100 gramas que ontem, que é um golo d'água, cai o Carme e a Trindade. E isso pode fazer com que, por exemplo, tu sintas necessidade de te restringir ou compensar com atividade física, ou tens um episódio de exagero alimentar porque ficas frustrada com aquela situação. E por outro lado, quando não estás a fazer nada por isso, pela perda de peso, e não te pesas de todo, acho que isto também pode trazer aqui algum sentimento de... Achas que se traduz em algum comportamento em específico? O que eu acho que é uma boa relação com a comida, se quiser, com a balança, se quiseres eu posso partir para aí. Eu não precisar de validações externas, que é o caso da balança, mas fazer a minha parte, mudar as minhas crenças, ressignificar o que eu tenho que ressignificar e adotar comportamentos que me levam para os meus objetivos. E validar esses meus resultados por outros parâmetros que não a balança. Quer dizer, isto que eu estou a dizer, quer dizer que tu nunca mais te podes pesar ou nunca mais te deves pesar. Não, mas se calhar, como eu estava a dar o exemplo pessoal, pesei-me agora, se calhar vou ficar 1 ano ou 2 sem pesar. Porquê? Porque aquilo não me serve de nada, é apenas mera curiosidade do momento. Então, eu acho que isso é ter uma boa relação com a balança, que é quando tu fazes o que tem que ser feito, do ponto de vista dos comportamentos que tu queres adotar para teres uma melhor saúde, para teres melhor bem-estar físico, emocional, social, mas não precisas daquela validação. Olha, deixa-me ver se eu me sinto melhor, se eu estou mais feliz, se eu durmo melhor, se estou a fazer mais atividade física, se estou a ter mais momentos de autocuidado, se estou a socializar mais com os meus amigos, porque não o tenho feito muito ultimamente. Então, olhar para outros fatores de medição e desfocar um bocadinho da balança. Eu acho que isto é ter uma boa relação Sim, com a balança. sim. Mas não é preciso 8 ou 80. Ah, não, nunca mais vou pesar. Não, se quiseres pesar e se isso não te afetar, podes pesar de vez em quando. Agora, se for recorrente, se calhar tens que pensar porque é que eu preciso desta validação externa? O que é que eu estou à procura por detrás daquela informação, daquele número? Porque o número é só um número. As pessoas estão à procura de algo mais, não é? Exato. Então, normalmente as pessoas é o que tu disseste. Elas estão à procura de verificar se estão no caminho certo. Qual é a minha sugestão? Que arranjem outros parâmetros para verificar se estão no caminho certo. Sim. E eu acabei de dar um monte de exemplos. E eu vejo frequentemente em consulta pessoas que no passado relatam, e eu própria se calhar também já fiz isso, agora não me recordo, mas claro que já fiz isso, agora estou a pensar, claro que já fiz isso, que é do género, como tu usas a balança como um medidor de sucesso, e muitas vezes é o único, e por muito que tu queiras que não seja o único, a verdade é que devido à cultura da dieta, eu acho que mesmo que tu uses outros medidores de sucesso, a balança acaba por ter um bocadinho mais peso, principalmente em quem ainda não desconstruiu estas questões. E eu vejo frequentemente que pessoas que usam a balança como um medidor do seu sucesso naquele determinado objetivo, o que acontece é que as pessoas fazem mudanças de comportamento para atingir a perda de peso e muitas vezes, quando o peso não desce, e lá está, nós já vamos falar disso mais à frente, mas o peso pode não descer ou pode oscilar por diversos motivos, tu até já disseste alguns, e às vezes, literalmente um golo de água mais 100 gramas, que é uma fatia de fiambre, não é uma fatia de fiambre, mas é... Pensem quando pedem 100 gramas na charcutaria de queijo ou de fiambre. Não, é um bocadinho mais. Mas é irrelevante, são literalmente 100 gramas. E às vezes isso é o suficiente para a pessoa pensar:
ok, então se calhar as caminhadas que eu tenho feito nem vale a pena continuar a fazer e desistem daquele comportamento que era saudável por uma coisa que não diz nada sobre a sua saúde. E às vezes pregam-nos tanto esta questão de tens de ter cuidado com o teu peso por causa da saúde, etc. E não se pensa nisto, de repente, o facto de estares tão obcecado com o peso faz com que tu desistas de comportamentos que te estavam a fazer bem, que te estavam a saber bem, porque vês que de alguma forma o teu esforço não foi recompensado, então mais vale não fazer nada. E até que ponto é que este esforço que não foi recompensado não tem que ser outro que não é o número da balança? Até que ponto não é a sensação como tu te sentes depois de uma caminhada? Ou como é que não é uma sensação que tu te sentes ao final de um dia em que tiveste um dia produtivo e que sentes que cumpriste os teus objetivos naquele dia? Como é que estás, mesmo do ponto de vista emocional, não é? Quando eu falo para mim, eu acredito que não seja igual para todas as pessoas. Por exemplo, as caminhadas, eu no final sinto-me francamente bem emocionalmente. E eu sei que para algumas pessoas, se calhar, a caminhada não vai surtir esse efeito. Qual é a questão? Há atividades que vão fazer sentido para algumas pessoas. Então, é explorarmos individualmente. Cada pessoa tem que fazer o seu trabalho para encontrar quais é que são essas atividades que vão surtir este efeito de bem-estar, de emocionalmente entrarmos num estado muito melhor, mentalmente termos uma saúde mais equilibrada. Então, é encontrarmos cada um de nós estas nossas atividades. Para mim, é a caminhada e a meditação, é o que me ajuda neste ponto. Cada pessoa tem que descobrir os seus. E puxando aqui de volta para o tema, senão o Tiago leva isto e daqui a nada estamos a falar de queijo. De queijo, Na nutriência, o peso não é um parâmetro que nós avaliamos, que utilizamos como um medidor de sucesso, nem pouco mais ou menos. Nós só utilizamos o peso quando ele é realmente necessário e quando ele vai interferir na nossa prática com aquele cliente. Ou seja, o que é que isto significa? Nós só pedimos o peso, e é muito, muito raro, mas nós só pedimos o peso quando esse número vai ter alguma influência na conduta daquela situação. E posso-vos dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que tenha uma perturbação de comportamento alimentar, que tenha que recuperar peso, o nutricionista que o acompanha, o peso é um parâmetro que é importante saber, mas na maior parte das pessoas, e claro que existem mais situações, mas na grande maioria das pessoas, o peso não muda nada na nossa atuação. Até te posso dizer mais, neste momento, das clientes todas que eu tenho ativas, não tenho nenhuma à qual eu tenha pedido o número do peso. É muito raro, sim. Não tenho nenhuma. E isto para dizer que não é que o peso, e tu já disseste isso e eu concordo muito com isso, que é, não é que tenha que haver, de repente, um corte radical com o peso e que tu nunca te possas pesar e tenhas que dar com o martelo na balança e fugir disso. Eu acho é que tem que haver um equilíbrio e, por exemplo, no nosso caso, porque é que nós vamos estar a pedir um número que muitas vezes é gerador de stress quando isso não vai afetar em nada a prática que irias ter com aquela pessoa? E aquela pessoa ter 150, 100 ou 50 quilos ia ter exatamente a mesma atuação. A maior parte das pessoas que eu acompanho que me aparecem, elas querem melhorar a relação com a comida, mudar a maneira como observam o seu corpo, a maneira como comunicam com o seu corpo e consigo próprias, e querem de alguma forma, depois de resolver estas questões subadjacentes, por consequência, por mudança de comportamentos, ter ali também uma alteração de peso, por consequência. Ou seja, estes objetivos podem ser conseguidos mesmo que eu não saiba o peso da pessoa. Sim, exatamente. Então, porquê é que eu hei de pedir o peso? Porquê é que eu hei de deixar a pessoa, se calhar, um bocadinho incomodada, né? Porque eu não estou dentro da pessoa, eu não sei qual é o efeito que aquilo gera na pessoa pelo facto de eu estar a pedir o peso dela. Se calhar pode ser indiferente, mas também pode não ser. Então, se eu puder evitar esse desconforto, e uma vez que eu não preciso desses dados, era só por mera curiosidade, já pensaste? Se eu pedisse o peso, porquê é que eu quero o peso? É por cosquice, não é? Porque eu não vou fazer nada em relação a isso. É por cosquice. Porque se a pessoa precisar de emagrecer por mudança de comportamentos e melhor relação com a comida, ela vai emagrecer. Então o que é que me importa o peso inicial dela? Eu acho que um ponto que tocaste aí que é importante é, às vezes, mandam-nos mensagem a perguntar se nós somos contra a perda de peso ou se a pessoa quiser perder peso, que se não ajudamos. E a maior parte dos nossos clientes, para não dizer todos,
mas a grande maioria dos nossos clientes tem como intenção a perda de peso. A diferença é que são pessoas que já perceberam que as dietas não resultam, que o foco no peso não resulta e que muitas vezes querem que isso seja uma consequência do processo e têm outros objetivos muito diferentes que não só a perda de peso. Ou seja, querem melhorar a relação com a comida, querem ter uma melhor relação com o corpo, querem regular hábitos intestinais, querem tratar do sono. Ou seja, querem tratar aqui de um conjunto, atingir um conjunto de objetivos que, como consequência, poderão levar à perda de peso, mas que não diretamente são o objetivo daquele processo. Exatamente, exatamente. E repara, e o interessante aqui, pelo menos na minha perspectiva, é que a pessoa realmente, como tu disseste, quer sempre perder peso. É muito raro. Só que é exatamente como tu disseste. Querem perder peso, não é peso a todo o custo. Porquê? Porque já têm algum background, já têm algum historial para terem tirado as suas próprias ilações que as dietas não funcionam. Que realmente perdem um determinado peso, depois recuperam o peso perdido e ainda ganham mais do que aquele peso que tinham antes de fazer a dieta. Então, bateram tantas vezes com a cabeça na parede, não é? Que acabaram por perceber, não, isto não faz sentido. Continuo com o objetivo de perder peso, mas já não pode ser daquela forma, tem que ser de uma maneira sustentável. Qual é a questão da maneira sustentável? E que muita gente foge porque quer o atalho, quer a promessa milagrosa, que não existe, malta. A promessa milagrosa não existe. E quem pensar dessa forma ainda vai ter que dar, durante muitos anos, algumas cabeçadas na parede, até perceber, ok, não existem milagres mesmo. Pelo menos estes. O que é que eu queria dizer com isto? Queria dizer que, como é sustentável e como é um processo de dentro para fora, é um processo gradual, é um processo que é mais lento, que não é rápido, não é do dia para a noite. E isto convém que fique assente. O que nós entregamos é um processo gradual, não é do dia para a noite. Qual é a questão? É sustentável, é para toda a vida. A pessoa não fica amarrada ao culto do corpo, não fica privada de fazer coisas que lhe deem prazer na vida, porque está dentro daquela cultura do corpo e do aprisionamento da estética. Então, eu acredito, até vendo depois os feedbacks que as pessoas nos dão, que elas entram pelo objetivo da perda de peso, não a todo o custo, e depois nós entregamos muito mais do que essa questão da perda de peso. Sim. Eu até noto quando nos dão testemunhos que a perda de peso nem é o que mencionam. O que mencionam são transformações internas que a pessoa, quando comprou, nem sabia que iria obter. Não notas isso? Sim, sem dúvida. E pegando aqui novamente no tema da balança, a razão pela qual nós consideramos que a pesagem não tem que ser algo feito com frequência. Nós já falámos, como eu disse há pouco, naquele episódio em que levantámos questões sobre o peso, ditar algo sobre a nossa saúde, mas uma das razões também muito forte é que a balança não é assim tão precisa. E à semelhança, novamente, daquele episódio dos alimentos light e magros, em que nós falámos um bocadinho sobre o facto das calorias nos rótulos não serem precisas e haver uma variação, com a balança passa-se um pouco a mesma coisa de forma diferente. E, no fundo, o que eu quero dizer com isto é que quando nós nos pesamos, nos colocamos em cima da balança e temos ali aquele número, nós não sabemos o que é que aquele número significa. E mudanças de peso de um dia para o outro não são mudanças de gordura, que quando as pessoas dizem que querem perder peso, no fundo as pessoas querem perder gordura, não é? Aumentar 3 kg de um dia para o outro é possível, mas não é possível aumentar 3 kg de um dia para o outro. Em gordura não é possível. É isso. Foi o que eu disse, ou não? Não, tu disseste que não é possível. Ou seja, repetiste duas vezes. Ok, não. O que eu queria dizer é que não é possível aumentar. É possível aumentar de peso, não é possível aumentar em gordura, por exemplo, Sim. 3 kg. E quando nós vemos estas flutuações de peso, e uma pessoa, por exemplo, que esteja a pesar todos os dias e veja 3 kg, fica assustadíssima, mas de repente aquilo é só gordura. Só gordura. Eu estou maluca. É só. Retenção de água. É só retenção de pode água. Pode ter ingerido uma comida com muito sal Bebido nas refeições álcool, anteriores. bebido álcool, ou seja, há aqui um conjunto de fatores que promove essas oscilações de peso. E mesmo aquelas balanças que nos dizem a percentagem de massa gorda, massa muscular, água, etc.
Essas balanças são muito pouco fiáveis, que é algo que, honestamente, eu acho que não é dito o suficiente e as pessoas levam aquele número como se fosse uma coisa super realista e super acertada. Categórica, né? Sim, Aquilo é assim, é aquilo e pronto. pronto. Mas a verdade é que existem uma série de critérios para que essas balanças sejam um bocadinho mais fidedignas e que não são cumpridos. E a lista é mesmo gigante, mas, por exemplo, a atividade física, nós geralmente quando subimos a essa balança não podemos ter feito atividade física 2, 3 dias antes, porque isso vai influenciar os resultados. O nosso estado de hidratação conta muito para, O álcool tem muito impacto. para resultados. Não podemos ter bebido álcool 2, 3 dias antes. A nossa fase, no caso das mulheres, a fase do ciclo menstrual também afeta. A fase, o horário em que estás a pesar, o horário do dia, ou seja, São muitos fatores. é uma lista mesmo gigante de fatores e quando eu tive consciência disto, acho que por acaso foi na faculdade, que lembro-me que era uma lista... É grande, é. Eu nem sei todos de cor. Sim, nem eu, mas é gigante de fatores que supostamente a pessoa tem que cumprir para que aquele resultado seja um bocadinho mais fidedigno. E a verdade é que tu, por exemplo, marcas uma avaliação no ginásio, és colocado em cima dessa balança e de repente são 6 da tarde num dia de 40 graus e ninguém te diz que, olha, estes resultados não têm nada a ver com o resultado real que esta balança daria. Porque quando tem bebês 3 litros de vinho. Não, e porque estão 40 graus lá fora Sim, e tá estás bem. com uma imensa retenção de líquidos por causa do calor. Ou seja, isto para dizer que nós levamos aqueles números muito a sério, mas a verdade é que essas balanças no geral são muito pouco fidedignas, mesmo que cumprissem todos os critérios, não cumprindo, as pessoas nem têm consciência destes critérios, na minha perspectiva, não sei se é a realidade ou não, mas do que eu vejo, Também acredito. eu acredito que a maior parte das pessoas não tenha consciência. E isto para dizer que a balança não é precisa, ou seja, reparem que muitas vezes estamos a colocar todas as nossas fichas em cima daquele objetivo e de repente a forma de avaliarmos aquele objetivo nem sequer é preciso. Ele não depende inteiramente de nós, mas mesmo que dependesse, nem tens forma de o avaliar de forma 100% precisa, ou seja, acaba por ser aqui uma variável que nos diz muito pouco e nos acrescenta muito pouco nesse sentido. Sim, e repare, para além de a balança não ser precisa como tu mencionaste, também há a questão de poder originar um comportamento alimentar mais perturbado. Porque é exatamente como falámos inicialmente. A pessoa idealiza o número como um número correto, como um número que valida que está indo na direção certa. E de repente aparece um número diferente, a pessoa mete logo tudo em questão. Mas será que as caminhadas que eu estou a fazer serão suficientes? Será que duas vezes de ginásio por semana será suficiente? Já começa a meter tudo em questão porque o número não validou o processo que ela está a viver diariamente, semanalmente. Então, termos isto em consideração, que a balança também pode ser um precursor de um comportamento ou um desencadeador de um comportamento alimentar mais perturbado. Para que é logo uma barreira a uma alimentação mais saudável, porque se saúde significa um bem-estar físico, mental, social, por exemplo, uma alimentação que te cause bem-estar mental, em que tu tens uma alimentação livre, que não tens de estar a pensar em cada coisinha que comes, simplesmente comes livremente e com prazer, a balança vai retirar um bocadinho isso, um bocadão, porque traz muita consciência e reforça ainda mais a ideia que não, eu tenho que ter cuidado com o que ando a comer, tenho que ter cuidado com a atividade física que estou a fazer. E uma coisa que eu também noto, e para responder se calhar à grande questão do tema do episódio, que é como como ter uma melhor relação com a balança, eu diria que para a maior parte das pessoas ter essa melhor relação com a balança passa por despegar-nos um bocadinho da balança, porque muitas vezes as pessoas sentem que se não se pesarem de alguma forma vão perder o controle da situação. Ou seja, lá está, como as pessoas associam que quando não se pesam é em fases em que muitas vezes estão em fases de exagero alimentar, acham que é isso que vai acontecer. Então, como eu não vejo, as pessoas vão exagerar mais, não vão estar tão atentas, como não vão se calhar ter a noção que precisam ou não de compensar, não vão ter
esse guia, no fundo, a balança acaba quase por guiar os exageros e compensações que tens que fazer. E então as pessoas muitas vezes sentem este medo de perder o controle. E uma coisa que nós costumamos fazer muito em consulta é quase fazer o desmame da balança. Ou seja, uma pessoa que se pesa todos os dias, se calhar não tem que nunca mais se pesar, mas se calhar experimentar dia sim, dia não e ver como é que se sente em relação a isso. E quando for confortável, ir reduzindo cada vez mais. E pela minha experiência, acho que posso falar pelos dois, o que nós vemos é que e é possível sim deixar de olhar para a balança como aquela necessidade diária ou com bastante frequência de nos pesarmos e ir buscar ali algum certo conforto. Eu acho que também é importante, quando estamos a fazer este processo de quase desmame da balança, questionarmos, pensarmos, às vezes escrevermos sobre o porquê de sentirmos essa necessidade de nos pesar. E uma coisa que quem é acompanhado por mim sabe que eu digo muitas vezes, que é, há pessoas que não se pesam, mas a balança está ali na casa de banho a olhar para elas ou no quarto a olhar para elas todos os dias. E eu acho que se do outro lado alguém quer melhorar esta relação com a balança, podem-se pesar sim, mas tenham a balança guardada, não tenham a balança ali no quarto a olhar para vocês, mesmo que só se pesem uma vez por semana, porque a verdade é, se ela estiver guardada, podem ir buscá-la, pesam-se, por exemplo, uma vez por semana, que é a frequência que vocês se sentem confortáveis, e depois guardam a balança e quando se lembrarem voltam a pesar-se. Mas ter ali aquele lembrete, olhar para ti todos os dias, eu acho que de alguma forma também tem algum impacto na forma como tu te sentes. É quase que como se estivesses constantemente a ser relembrado. Anda cá. Anda cá, vamos falar. Exato. E repara, eu acho que a premissa, isto é uma opinião, a premissa, na minha opinião profissional, está logo errada. Porquê? Porque eu sou apologista que nós devemos mudar os nossos comportamentos tendo como base ou por consequência de uma melhor relação connosco mesmos. Ou seja, eu aprendo, por exemplo, a colocar-me em primeiro lugar e nós, pela nossa experiência, vamos vendo que há aqui uma grande correlação entre estes comportamentos e a dificuldade da pessoa se colocar em primeiro lugar na sua própria vida, porque há uma tendência muito grande deste perfil de pessoas que estamos a falar, de terem uma tendência para se colocar em último lugar. Tudo está à frente delas, tudo é uma prioridade acima delas mesmas. Então eu acho que aqui a premissa já está errada. Que é, eu estou a fazer uma mudança de comportamentos para caber num padrão, para talvez não me apontar o dedo, talvez para me sentir mais encaixada na sociedade, em termos estéticos corporais, e não estou a fazer este processo porque me aprendi a amar, porque me aprendi a valorizar, a colocar em primeiro lugar. Percebes o que é que eu estou a dizer? Sim. Eu acredito que a premissa está errada logo à partida, porque muitas das vezes queremos a mudança não pelas razões certas, mas de alguma forma para haver um espaço para nós na sociedade. Isto em termos inconscientes, porque a verdade é, há sempre um espaço para nós. Mas nós achamos que vamos... Fazem-te acreditar. Ou fazem-nos acreditar, logo nós achamos, por nos fazerem acreditar, que vamos arranjar esse nosso espaço na sociedade, que é o chamado bem-sucedido, o sucesso, quando atingir determinado padrão corporal. E esqueço-me que eu deveria estar a trabalhar na minha mudança de comportamentos porque eu devia aprender a amar-me, devia aprender a respeitar-me, devia aprender a estabelecer limites, devia aprender a autocuidar-me. Repara como este processo da balança é completamente o caminho oposto do autocuidado. Aqui eu estou preocupado com o número porque eu quero caber, e o caber é metafórico. Aqui não. Aqui eu estou no outro polo oposto, para quem não me está a ver e está a ouvir. Aqui no polo oposto eu simplesmente estou a aprender gradualmente, porque é possível, é um processo que se faz, é treino. Estou a aprender a valorizar-me, a gostar mais de mim, a autocuidar-me, porque se eu me valorizo e se eu gosto mais de mim, a tendência é cuidar, não é? Ninguém cuida daquilo que não gosta, então se eu começo a gostar de mim, vou ter uma vontade genuína de fazer coisas que me façam bem. Porquê? Porque aprendi a gostar de mim.
Exato, eu acho que podemos ficar por aqui em relação a É, este né? tema. Acabar em chave de ouro, eu acho. Podemos passar para a tolice da cultura da dieta, que esta tolice é mesmo uma mega tolice. Foi eu que vi no Instagram da Carmo Sousa Lara, que gostamos muito de seguir, já agora sigam-na, porque ela Sim, faz também gosto, também gosto. conteúdo muito, muito bom. Lançou um livro ela agora. Foi? Deve ser Ah, bom pois também. foi, pois Não foi. me lembro o nome. Autoestima? Não. Sem tamanho. Sem tamanho. Ou autoestima sem tamanho, exatamente. Era estranho, sem tamanho, só assim o título. Não, É autoestima sem tamanho. Sim, e eu vi ela a partilhar nas histórias, basicamente, ela foi a uma loja de roupa, não sei qual era a loja por acaso, umas calças que dizia menos 5 quilos e, no fundo, as calças prometiam que tu, ao vesti-las, parecerias ter menos 5 quilos. E depois até foi engraçado, porque ela tirou uma foto, tipo selfie ao espelho, e ela pôs as calças, que deduzo que fosse o tamanho que ela costuma vestir geralmente, à frente do corpo dela e era tipo metade dela, ou seja, se calhar aquele número equivale, se calhar parece ter menos 5 quilos porque, olha, não sei. Está ali tudo prensado, não faz sentido, fica mal. Pensado. Sim, mas sim, essa mensagem é assustadora, né? De alguma forma. Porque repara, não te estão a vender as calças para te sentires bem nelas, estão-te a vender um objetivo, estão a trabalhar com os teus medos inconscientes, né? De caber, isto que eu estava a dizer anteriormente, caber metaforicamente na sociedade, estão a trabalhar estes teus medos para te venderem umas calças. Vê lá se dizem que são confortáveis, que têm boa qualidade. Não. Isso não importa. Yeah. Tens menos 5 quilos se vestires nas calças. Aliás, eu até deduzo que, como estavas a dizer, se calhar fica tudo prensado e que seja zero confortável, porque se calhar. Mas eu acho que nem é possível. Acreditas que eles consigam cumprir essa promessa? Pá, olha, eu... É que, o que é que se parece menos 5 quilos? É que Pois, tu não eu olhas nem para consigo ter alguém, essa tu percepção. não olhas para alguém e pensas, aquela pessoa tem X quilos. Isso não acontece, não é? Imagina, há maneiras de vestir e nós, olha, por exemplo, aquele conteúdo da Rita Serrano que ela faz na passadeira, ela mostra que diferentes maneiras de vestir Podem favorecer mais ou menos. dá percepções diferentes da mesma pessoa, percebes? Então, até aqui acho tudo ótimo, etc. Esta questão das Mas calças imagina, parecerem uma menos coisa simples. é ser a maneira como tu conjugas as peças. Outra coisa é umas calças fazerem com que tu pareças mais magra. Pois é isso. É isso, é estranho. Essa questão das calças menos 5 quilos. Mas de alguma forma, imagina, eu não tenho conhecimento suficiente sobre moda, sobre tecidos, para te dizer, Pois, nem eu. para te Não dizer sei se se é acho possível que, ou não, mas- se acho que é possível ou não. O que é que eu sei e o que é que pronto, mensagem acaba por por ser trás. a minha área também e a tua, é a mensagem que está aqui por trás. E é um bocado macabra, não é? É um bocado macabra esta mensagem, que é exatamente isso. Estão a trabalhar os teus medos, não te estão a vender, porque há duas maneiras de vender. Assim, um pequeno conceito de marketing, para quem não sabe, dá para vender pelo desejo e dá para vender pela dor, pelos teus... Pelo medo. Pelo medo. Então aqui estão completamente a vender pelo medo. Não é desejo, é o medo de não caber. Olha, agora tens uma percepção de menos 5 quilos, estás mais próxima do sucesso, estás mais próxima de caber. Então eu interpreto assim e tenho quase certeza que é esta a comunicação que está subentendida por detrás desses menos 5 quilos. Acho macabro e acho prejudicial à Sim, mente claro que é das pessoas. prejudicial, porque repara, tu queres comprar uma peça de roupa, lá está, como estavas a dizer, não pela qualidade, não porque é confortável, não porque te sentes bem dentro daquelas calças, mas porque elas fazem uma promessa que tu vais parecer menos 5 quilos, mais cultura da dieta que isto, não conheço. Não, é porque impossível. já tínhamos chegado ao ponto em que os suplementos prometiam a perda de peso. Ridículo. Agora até as calças prometem a perda de peso. Ridículo, mas uma pessoa, pronto, ainda abana a cabeça, ainda pronto, ok, é mentira, mas até consigo perceber que se consiga passar essa mentira, porque é uma coisa que estás a tomar, sei lá, dá-me a ideia de medicamento, o suplemento. Agora, as calças, apesar de elas não estarem a prometer a perda de Não, peso, estão a prometer a perda de peso. Estão a prometer é que a pareces... percepção de... Ainda é pior. Pois. É que de que repente elas estão a estás a dizer? comprar umas calças porque realmente tu te vais tornar aquela pessoa,
mas para parecer para os Aparência. outros. Então, esta mensagem leva exatamente ao que eu estou a dizer. Repara que agora tu com menos 5 quilos estás mais próxima do sucesso. Ou melhor, tu com menos 5 quilos, aparentemente, para os outros, estás mais próxima do sucesso. Então estamos a perpetuar a questão do corpo padrão. Sucesso é ter corpo padrão e estas calças levam-te à percepção, à aparência deste corpo padrão. Exato. Porque é aqui que tu devias estar. Então estamos a perpetuar a ideia que as pessoas não devem aceitar diferentes tipos de corpos. Não é? Se fores a ver, ok, é uma ideia bastante desconstruída e aprofundada, mas se tu tirares as diferentes camadas, o que fica é isto. Eu acho que, para terminar, espero que isto não se torne uma moda, honestamente, deste tipo de calças, roupa, prometer parecer menos X quilos, mas mesmo pessoas, imagina, tu até podes ir a uma loja de roupa e se calhar experimentas as calças e elas são confortáveis e sentes bem nelas, mas acho que mesmo que assim seja, para não perpetuar a mensagem à marca de que aquilo faz algum sentido, é evitar compactuar, porque de certa forma se estiveres a comprar, não, até podes comprar não pelos 5 quilos, mas estás a porque compactuar. gostas, estás a compactuar com aquela mensagem e fazer com que a marca no fundo perpetue aquela mensagem, não é? E já tínhamos falado há uns tempos. Que o consumidor faz o mercado. Exatamente. Como é que tu tinhas acabado de dizer? O consumidor faz o mercado. E é por isso que nós trouxemos esta tolice da cultura da dieta neste episódio, porque nós queremos contribuir para essa reflexão de quem nos assiste e talvez essas pessoas possam partilhar com outras e isto se torna aqui uma bola de neve. Então nós queremos contribuir para a vossa consciencialização em relação a este tema. Se as pessoas aderirem, se as pessoas comprarem este tipo de calças que têm esta promessa, então o mercado subentende que tem que fabricar mais porque isto é vendável, porque isto é lucrativo. O cliente final é que decide se estas questões se perpetuam ou não. O que é que vocês podem fazer? Consciencializarem-se e optarem simplesmente por não comprar qualquer tipo de peças de roupa ou que tenha esta mensagem subentendida. Exato, e o que é que podem fazer mais? Subscrever o canal, seguir o podcast no Spotify e na Apple Podcasts para, no fundo, compactuarem com o nosso mercado e para chegarmos a mais pessoas. E é isso, vemo-nos na próxima quinta-feira às 19 horas. Até lá!